Oi, quem encontrou, diga glória a Deus. João capítulo 21, versículo 3. Está no telão também. Você pode estar lendo junto comigo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhes eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada o quê? Prossiga. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe: pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então os discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem juntado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-mas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: ama-me. E disse-lhe: sendo tu sabe tudo, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e os outros te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Só até aqui. Feche seus olhos em nome de Jesus. Diga comigo: Deus, fala comigo essa noite. Aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração. Que o Senhor ministre ao meu coração a verdade, para que haja libertação no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa palavra de hoje é se perdoe. Diga comigo: se perdoe. Porque, querido, eu tenho visto que as pessoas têm se acusado muito, têm se martirizado muito em não se perdoar. Muitas das vezes não tem compreendido o processo de Deus na sua vida, porque fica se acusando de tudo que faz de errado, e acaba entrando numa via de depressão. Você acaba se confrontando dia após dia e afrontando, porque você não suporta dizer o não,
ou perceber que você fez alguma coisa de errado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, acalme o seu coração. Acabamos de ver algo, um texto, pode colocar um plano de fundo aí legal, agora aí no fundo, que o texto nos diz, que fala sobre Pedro. Pedro, ele era uma pessoa sanguínea, ele era colérico, e nunca imaginou que no momento mais difícil da sua vida, ele seria decepcionado. Pedro, ele nunca imaginou que ele seria decepcionado algum dia da vida dele, ainda mais no momento mais difícil da vida dele. Pedro estava decepcionado não com pessoas, mas Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Pedro estava decepcionado com as suas atitudes. Pedro estava decepcionado por quê? Porque ele andava lado a lado com Jesus, ele andava com Cristo o tempo todo. A Bíblia nos diz que quando eles foram andar no barquinho, quem estava lá dentro? Estava lá o primeiro, Pedro, Tiago e... Quando subiu ao monte, quem subiu ao monte com Jesus? Pedro, Tiago. Na hora de ir lá com a família daquela jovem que precisava ser ressuscitada, quem estava lá próximo lá? E Jesus disse: agora fica aqui que só a família vai entrar e esse discípulo. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Então nós observamos que Pedro era uma pessoa que tinha intimidade com Jesus. E eu quero lhe afrontar um pouquinho. Como está a sua intimidade com Jesus? A 12 Rose chegou aqui falando algo muito interessante. Qual é o tempo que nós temos entregado de primazia a Deus? Qual o tempo que nós temos entregado verdadeiramente de adoração a Deus? Nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para estudar, mas qual o tempo que verdadeiramente nós temos entregado para Deus? Será que você que está aqui me ouvindo nessa noite, você durante o seu dia, 24 horas do seu dia, você tira algum tempo e diz: esse tempo é para Deus? Ou você só lê a Bíblia quando dá? Ou você lê a Bíblia quando pode? Ou só quando dá tempo você faz esse tipo de coisa? Essa semana eu vi um testemunho do pastor Paulo de Brasília, que eu fiquei muito impactado, pois ele disse que ficou envergonhado com um podcast, que tinha uma pessoa que era cristão, que estava naquele podcast, e lá aconteceu algo muito interessante. O que foi? Ele estava lá no podcast e a pessoa perguntou: como é que é a sua intimidade com Deus? E a pessoa disse: eu sou muito íntimo de Deus. E como é que você vive para Jesus? Eu vivo assim. Falou tanta coisa que vivia para Jesus. E aí depois ele disse assim: e quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E aquela pessoa olhou para o entrevistador do podcast e disse: eu nunca li a Bíblia inteira. E o entrevistador disse: como pode você ter um manual de instrução e diz que serve a Deus, vive inteiramente para Deus, e nunca leu aquilo que se diz que é a palavra de Deus para a sua vida, aquilo que é verdadeiramente o seu manual de vida, e você está dizendo que serve a Deus? Que feio para os cristãos. Diga para o irmão que está ao seu lado: que feio, né, gente? Bora se posicionar e ler a Bíblia, gente? Cadê os homens summit? Ler a Bíblia, né? Fazer um propósito de ler a Bíblia aí em menos de um ano. Eu tenho um propósito que eu já li a Bíblia 4x4. A cada 4 meses eu conseguia ler uma etapa da Bíblia, e durante o ano eu li a Bíblia. Eu fiz um propósito outra vez, eu percebi que se eu lesse 12 capítulos por dia, eu conseguiria ler a Bíblia em 6 meses. E eu fiz outro propósito e consegui ler a Bíblia em 6 meses, deu 7 meses. Mas eu me lembro que a primeira vez para mim ler a Bíblia inteira foi muito difícil. Verdadeiramente não foi fácil. Mas eu quero dizer para você: tudo que é fácil para a nossa vida vai embora como? Fácil. Eu tenho amigos que são ateístas, colegas, que não acreditam em Deus e que já leram a Bíblia inteira. E você, crente, que está me assistindo agora, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Como pode nós termos um manual da palavra de Deus e não lemos a palavra de Deus? Se dizemos ser cristãos, se dizemos viver para Deus, ter intimidade com Deus, e não conhecemos a palavra de Deus. Toque mansamente no irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, chegou o tempo do fim dos tempos. Somos a igreja morna. Como assim, pastor? Muitas luzes, muitos holofotes e pouco de Deus. Uma igreja morna. Jesus disse que no final do tempo Ele vai vomitar. Ele não tem como. Quem já bebeu água morna aqui? É bom demais, né? Beber uma água morna.
para vomitar sim. Você quer ser vomitado por Cristo? Eu estou lhe afrontando nessa noite porque eu creio que precisamos ser um exército que vai entrar no céu de corpo, alma e espírito. Jesus quer salvar a sua alma, ainda tem jeito para a sua vida. E eu estou lhe apontando desse jeito para você ser afrontado e ler a Bíblia, porque como nós queremos ter intimidade e nós não conhecemos o Deus que nós queremos ter intimidade. Mas isso não é para você se martirizar, isso é para você se posicionar hoje e tomar uma decisão de começar a ler a Bíblia a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Que dia é para a gente começar a ler a Bíblia? Não é amanhã não? Eu sempre digo que segunda-feira é o dia da mentira, né? Vocês sabiam disso, não sabe? Pessoal novo aí, para quem não sabe, que dia é o dia da mentira, gente? Não é dia 1º de abril. Dia 1º de abril não. O dia da mentira é que dia? Segunda-feira, porque segunda-feira eu começo a treinar, segunda-feira eu começo a fazer dieta, segunda-feira eu começo a ler a Bíblia, segunda-feira, e chega a terça e não começou. Até quando você vai procrastinar da sua vida? Até quando você vai viver dessa forma e não tomar um posicionamento de verdadeiramente mudar os seus hábitos ruins? E sabe, a palavra de Deus está me falando sobre um homem que era sanguíneo, era um homem que tinha tudo ao lado de Deus, viveu os melhores momentos ao lado de Jesus. Como eu falei para vocês, quem estava dentro do barco lá? Pedro, Tiago e João. Quem estava lá na hora da cura da jovem? Era Pedro. Quem estava em todos os momentos com Jesus? Era Pedro. Mas quando de repente, queridos, um dia Jesus está no monte orando, e quando ele estava orando, a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: olha, fica bem aqui, ó, vigiando, que eu vou ir no secreto orar. Agora preste atenção. Jesus foi para o secreto e orou. Quando Jesus voltou, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Ô gente, acorda aí. Nós estamos no monte, lugar de vigiar, lugar de orar. Vamos levantar. Diga para a pessoa que está ao lado: acorda aí, irmão. É hora de vigiar. Não, Jesus, nós não vamos dormir mais. Pode ir. Jesus foi lá, mais uma vez, orou. Quando Jesus voltou, que ele olhou para os discípulos estavam como? Dormindo. Mas será possível que não podes vigiar por um minuto? Eu consigo imaginar que aqueles discípulos começaram a bater no rosto deles e dizer: nós não vamos dormir mais, nós não vamos mais passar por essa vergonha. Pode ir, Jesus, que nós vamos ficar vigiando. Quem aparecer aqui nós vamos tomar de conta. Jesus foi calmo e orou ao Pai. E quando ele terminou a sua oração, ele voltou. E quem estava dormindo de novo? Os discípulos. Quero falar algo para você. Por que nós descansamos quando tem algumas pessoas trabalhando? Quem está me ouvindo? Por que nós desfalecemos quando tem outras pessoas fazendo o propósito de Deus? Enquanto uns saíram para a chácara, por que nós não se empenhamos em cuidar da casa do Senhor? Proteger a retaguarda dos outros. Dormem. Cadê os 12 dessa igreja? Quero chamar a sua atenção aos que ficaram. Vigie. Porque quando você dorme, sabe o que acontece? A serpente pode te pegar. E ela pode te picar. Vigie. Acorde. Porque a igreja que dorme vai vir um arrebatamento e ela vai ficar. Toque no irmão que está do seu lado e diga: acorda, igreja. Quem é a igreja aqui? Diga aleluia. E quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Então se posicione. Depois ele ter vivido tudo do mais maravilhoso com Jesus, a palavra de Deus diz que ele perdeu a Jesus. E lá, quando ele estava nesse monte orando, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos. E ele falava assim, Érica, que ia chegar o dia que ele iria ter que ir. E ele dizia da seguinte forma: haverá o dia que o Filho do Homem terá que ir,
E eles olhavam para Jesus e diziam assim: como assim, Jesus? Está perto, está longe? E ele disse: está mais próximo do que você possa imaginar. Ele avisava que ele iria. Pedro olhou para Jesus e disse: quero lhe dizer que se tu for, eu também vou contigo. Pedro disse para Jesus que se Jesus fosse, ele também iria com ele. Será que Pedro era um com Jesus? Será que Pedro andava com Jesus verdadeiramente? E a palavra de Deus vai me dizer: chegou o dia de Jesus ir. Estavam todos no monte, orando. Chegando a hora, Judas chega, cumprimenta os seus irmãos de 12, passa no meio deles e vai até Jesus e dá um beijo no rosto de Jesus. Quando ele dá o beijo no rosto, os soldados avistaram, e esse era o sinal para que os soldados prendessem a Jesus. Jesus foi lá, foi preso. Quando Jesus foi preso, Pedro puxou uma espada, foi lá e cortou a orelha de um soldado que se chamava Malco. O que ele fez, querido? Cortou. Será que ele era sanguíneo? Era teu parente, viu, Braio? Sanguíneo, no 12. Então, quando ele cortou aquela orelha, Jesus foi lá e disse: Pedro, Pedro, não é assim que deve se comportar. Pegou a orelha e colocou aonde? E curou o cara. Olha para mim aqui, quem está me vendo, diga aleluia. Como que a pessoa pode tratar alguém bem que vem lhe fazer o mal? Está me entendendo? Uma pessoa chegou para te fazer o mal e você trata ela bem, consegue fazer isso? Só quem é imagem e semelhança de Cristo vai conseguir fazer isso. Posso contar um testemunho para vocês? Nós estávamos na chácara hoje e uma pessoa foi na chácara para me matar. Ele disse que um homem cabeludo preto falou para ele que era para matar o pastor que estava lá naquela chácara. E ele chegou com um martelo e uma faca escondida. E ele mostrou o martelo para o Wellington. E o Wellington conversou com ele, mas ele já chegou sem força. Quando ele chegou naquela chácara, ele já chegou sem força. Ele já estava assim, o Wellington olhou para ele, viu que ele não tinha mais tanta coisa. Mas ele veio determinado, dizendo no coração dele, na mente dele, que ele ia matar o pastor hoje. E ele chegou com um martelo na mão. E o Wellington estava aqui de prova, foi lá e conversou com ele e tomou o martelo dele. E conversou, e conversou, e conversou. Foi você, né? Foi o Tonho, rapaz, obrigado, Tonho. Bora aplaudir o senhor na vida do Tonho aí, ó. Rapaz, ô homem brabo, viu, Francisco? Você casou com um homem brabo demais. O homem é summit, viu? Quero mudar um pouquinho de assunto e agradecer ao Neto e ao Tonho, né? Que serviram incansavelmente nesse summit, viu, Neto, o Tonho. Rapaz, pense num homem bom de fogo, esses homens aqui, viu? Fizeram um costelão que eu vou dizer para vocês, viu? Quem já comeu costelão aqui? É maravilhoso, né, gente? Tu é doido. E eles prepararam o fogo assim. 5 horas da manhã, eu tô ainda lá acendendo fogo hoje. Ontem à noite, fizeram um carreteiro naquelas bandejas zona. Eu vou dizer uma coisa, eu passei bem nesse encontro, viu? Não passei mal, não. Lá, para você ter ideia, lá não era arroz com carne, era carne com arroz. Estão mentindo, irmãos? Tu botava uma colher, via 3 pedaços de carne e uns farelinhos de arroz. Eu falei, rapaz, a barca aqui é boa, viu? Isso que é um encontro de verdade, rapaz. Tu é doido? Vou para esse encontro desses dois só como frango. Fala, Jesus, hein? Moço, eu tô cansado de comer aquele negócio de frango lá que vem um legume ainda dentro. Ó, toda vez aquele negócio. Mas o parabenizar. Voltando ao que eu estava falando, eu falei que o homem chegou na chácara e queria me matar. Quando ele chegou já sem força. O Wellington, o Tonho conversaram ali, o Wellington trouxe ele até eu. Que eu estava dando a largada para uma caminhada. E eu não vou falar para você o que é essa caminhada. E aí o que aconteceu, o Wellington me chamou, eu saí de lá, de onde eu estava. As pessoas estavam ali e ele chegou do lado e ele disse, olha, eu vim para lhe matar. Eu olhei para aquele cara assim, o Hernandes estava do meu lado. E o Paulo já estava pronto, com a mão pronta para descer na cabeça daquele cara. Aí ele disse assim, já estou preparado. Aí ele disse, eu vim para lhe matar. E todo mundo arrodeando ele assim. Eu falei, mas você não vai matar não, que maior é o Deus que está na nossa vida.
Aí ele mexeu, quando ele mexeu, o Hernandes, pastor, pastor. E eu segurei e mobilizei a faca, para ele não pegar. E o Hernandes levantou e eu tirei a faca. Eu falei, e o que o senhor quer comigo? Ele disse, eu quero conversar com o senhor. Aquele homem aceitou e confessou Jesus como um salvador da vida dele hoje. O Senhor pode ser mais forte? Eu peguei ele, abracei ele, tirei ele do meio das pessoas que estavam fazendo o encontro, para eles não perceberem o que estava acontecendo. Fui para o lado, cheguei lá do outro lado, ele sentou no chão, sentei no chão com ele, conversei com ele, vi que estava muito ruim, muito quente, saí, entrei com ele para dentro da chácara, lá dentro da chácara eu tive uma conversa com ele, pastor Brian foi lá e teve uma conversa com ele, muito drogado, digo a vocês, muito drogado, e ouviu a voz de um cabeludo, e eu estou aqui procurando quem é um cabeludo que quer me matar. Eu acho que só tem um, sabe quem é? É o cadeirudo. O nome dele é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele está feliz com tudo que está acontecendo na nossa vida? E Pedro foi lá e cortou a orelha do Malco. Pedro disse, não é assim. Numa conversa que ele disse com Jesus, ele disse que estaria com Jesus até o fim. Mas Jesus foi preso. Depois que ele foi preso, a Bíblia nos diz que ele passou por julgamento, passou por tanta coisa ali. Mas chegou um tempo de Jesus ter que carregar uma cruz. Diga comigo, Jesus precisou carregar a minha cruz. De quem era aquela cruz, queridos? Era para Jesus? Jesus não tinha pecado. Sabe quem é que tem pecado? É eu e é você. Pastor, o senhor tem pecado? Tenho, querido. Infelizmente, todos os dias eu preciso pedir perdão ao Senhor, pela minha ignorância, muitas das vezes, pela minha falta de compreensão com a minha família, muitas das vezes, com meus filhos, pelos meus erros, minhas falhas que eu cometi, que eu cometo. Eu preciso renunciar todos os dias o meu eu, porque o Arthur, velho homem, fala muito forte dentro de nós, e todos os dias nós precisamos matar a nossa carne, para nós viver uma vida eterna. Você que já descansou e parou de pedir perdão para Deus, eu quero lhe dizer, você pode estar como a igreja de Laodiceia, morno. Agora, todos aqueles que acordam de manhã e pedem perdão, vai dormir à noite e pede perdão ao Senhor, é o início da sua oração pedindo perdão. Eu quero lhe dizer, ainda existe temor dentro do seu coração. Cadê a igreja que pede perdão ainda ao Senhor aqui? Diga aleluia. Essa é a igreja que vai morar no céu. A igreja que se arrepende, com o coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava sendo açoitado, apanhando, e naquele momento Pedro olhou, e quando ele estava assistindo Jesus sendo açoitado, batendo nele, as pessoas chegaram até Pedro e disseram, você não é um deles? E Pedro disse o quê? Não, que não conhecia eles. Negou a Jesus. Lá no jardim, voltando um pouquinho, quando Pedro disse que estaria com Jesus, Jesus disse, antes que o galo cante a terceira vez, você me negarás. Chegou a primeira. Segunda vez, estavam subindo um cerrado, Jesus carregando aquela cruz, e outros povos chegaram e disseram, olha, esse daqui é um deles. E ele disse, eu não conheço esses homens. Negou a segunda vez. Quando estavam em outro lugar, já chegando perto do Gólgota, que era o local de crucificação de Jesus, todo mundo disse, olha, quem teria que carregar a cruz era esse daqui. E eles olharam e ele disse assim, eu não conheço esse povo. E na hora ele ouviu o quê? O galo cantar. Porque ele negou a Jesus quantas vezes? E quantas vezes nós estamos negando a Jesus, hein? Você que está me olhando aqui agora, que está em casa, quantas vezes tu tem negado a Cristo na sua vida, hein? Quantas das vezes Ele tem falado para você se levantar e fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle, e você tem se negado a fazer a vontade dEle, por causa do seu orgulho, por causa do seu ego, por causa do seu conforto. Aqui nessa igreja, nós temos uma dificuldade, e a nossa dificuldade é com anfitriões. Você sabia disso? Nós temos muitos líderes que têm células na sua casa, e não poderia acontecer isso. Os líderes têm que botar as células nas casas dos anfitrião, porque as células da casa do anfitrião vai receber uma arca da aliança. Eu quero dar uma palavra para você. Aqui tem mais de 350 pessoas, eu acredito hoje.
Será que você não pode ceder a sala da sua casa para ser lugar de milagre e de encontro de Jesus? Jesus pode estar falando no teu coração, mas não negue a Ele. Abra o seu coração, porque na sua casa será lugar de avivamento. Diga comigo assim: o tapete da minha casa será lugar de avivamento, de cura e de restauração de pessoas. Só quem crê recebe, aplauda bem forte o nome do Senhor. Pedro negou, Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que Pedro estava sentado. Ele estava o que, gente? E quando ele estava sentado, à beira estava o que? O rio. E ele olhava para o rio de Tiberíades. Ele sentado à beira do rio de Tiberíades, olhando e observando aquele rio. Ao lado dele estavam os discípulos de Jesus. E ele observando, muito triste, frustrado, porque verdadeiramente ele era muito amigo de Jesus. Se ele era muito amigo de Jesus, quando ele perdeu Jesus, ele perdeu todas as suas forças. Talvez você que está aqui, quem aqui já perdeu uma pessoa que amava muito aqui? Quem aqui levanta a mão? É ruim, né, gente? Para quem não sabe, em maio o meu pai faleceu. Em junho a minha mãe faleceu. E hoje me deu uma vontade de abraçar ele, que vocês não têm noção. Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, nós ficamos frustrados, sem chão, sem saber o que fazer. E contudo, Pedro não sabia o que fazer. Pedro largou a sua profissão, que era pescador, sabe para fazer o quê? Para ir andar com Jesus. Ele abandonou tudo que ele fazia para fazer o quê? Andar com Jesus. Quando de repente, queridos, Jesus chega a um lugar que ele passa por uma cruz, que ele passa por um processo e morre. Acabou Jesus na vida deles. E eles estavam parados na beira do rio Tiberíades, olhando para o rio sem saber o que fazer. E a Bíblia me diz que eles olharam um para o outro e disse: vamos pescar. Os outros imediatamente disseram: vamos. Algo interessante que eu vejo nesse texto. Teologicamente, eu percebo que eles estavam à beira do rio Tiberíades, que este rio é também o rio que Jesus ia passando, e Pedro estava pescando, quando ele olhou para Pedro e disse assim: pastor John, Pedro, me segue-me. Observe algo. O dia que Pedro foi, vou repetir, o dia que Pedro foi chamado por Jesus, ele estava onde? No rio Tiberíades. Passou-se todo o processo de Pedro, tudo. Agora, depois que Jesus morre, para onde Pedro volta? Para a estaca zero. Para onde ele fazia? Para aquilo que ele fazia antigamente. Ele perdeu todas as expectativas, todas as forças dele que estavam em Cristo. Ele não sabia mais o que fazer. Ele disse: vamos lá para a beira do rio Tiberíades. Lá nós vamos pensar e fazer alguma coisa. Sabe, quando nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, sempre o nosso cérebro faz isso. Ele quer voltar à estaca zero. Talvez você que fez o summit agora, que foi poderoso na sua vida, mas se você passar uma chateação muito grande, primeira coisa que o seu cérebro vai dizer: nada daquilo prestou. E isso é uma mentira de Satanás, porque ele quer tentar te enganar. E ele foi para a beira do rio de Tiberíades. E quando ele estava na beira do rio junto com os outros, ele disse: vamos pescar. A profissão dele era essa. E eles saíram para pescar. A palavra de Deus diz que eles pescaram a noite toda. O que a palavra de Deus diz, gente? E eles não pegaram? Toca na pessoa que está do seu lado. Imagina você pescar a noite toda e não pegar nada. Agora olhe para mim. Eu imagino Pedro dizendo assim: cara, que vergonha. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Ele olhar para dentro dele e dizer: que vergonha. Como pode a gente não conseguir pegar nada? Como pode a gente fazer aquilo que a gente sempre fez de melhor e não pegar nada? E a Bíblia diz assim, que ele estava chegando à beira do rio. E quando ele chegar à beira do rio, tinha um homem na beira do rio. O
Quem estava na beira do rio? Um homem. E eles viam uma fogueira na beira do rio. E quando eles foram chegando para perto daquela fogueira, aquela voz falou assim para eles: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles olharam para ele e disseram assim: não, não tem nada. Ele disse: então pega as suas redes e lança do lado direito. E eles pegaram aquelas redes, lançaram do lado direito. E a palavra de Deus diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Eu não quero ficar aqui, eu quero continuar a história. E a história continua a me dizer que é aqui onde eu quero chegar. Que chegaram à beira do rio, sentaram com Jesus, mas eles não ousaram falar e nem perguntar nada para Jesus. Filhão, vai desligar o disjuntor. O ventilador tem que botar lá. Entendeu? O ventilador aí tem que botar lá no disjuntor. Quem botou ele para baixo, coloca ele lá, que senão vai desligar tudo. O pessoal da região vai lá, me ajuda. Eu não posso perder o foco, tá? É porque nós estamos com um problema de energia aqui. E esse disjuntor está com problema, a gente não conseguiu ainda resolver, solucionar. Mas vai ser solucionado essa semana. Quem crê, diga amém. Não vamos mais procrastinar essa semana. Nós vamos resolver esse problema dessa igreja de energia. Quero dizer que os ar-condicionados estão bons. Nosso problema é energia. Só tem 3 ar-condicionados ligados, queridos. Entendeu? 3 ar-condicionados. Continuando. Desculpa. E encerrando já. Quando eles chegam, sentam à beira do rio. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro e começou uma pequena conversa. E essa pequena conversa, ele dizia: Simão, filho de Jonas. Quem é Simão, filho de Jonas? Quem é Simão, filho de Jonas, igreja? É Pedro. Mas por que ele falou Simão? Porque o nome de Pedro é Simão Pedro. O nome do pai dele era Jonas. E o texto que nós acabamos de ler diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro, não sente confiança na palavra dele, talvez pela tristeza que ele estava passando e aquele processo. E ele pergunta a segunda vez: Simão, filho de Jonas, verdadeiramente tu me amas? E ele olha para Pedro, e Pedro responde a Jesus assim: Senhor, eu te amo. Igreja do Senhor Jesus, se Jesus chegasse hoje para você e perguntasse se você ama Ele da forma que Ele perguntou para Pedro, você poderia afirmar que ama Jesus? Quando você ama, querido, você não trai. Quando você ama, você não anda brigando. Quando você ama, você se apega àquela pessoa. O amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E será que se Jesus olhasse para você e perguntasse: meu filho, você me ama? Qual seria a sua resposta hoje para ele? Terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E ele olha para Jesus, se zanga, porque ele era brabo mesmo, sanguíneo. E eu imagino que ele falou mais ou menos assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Foi isso que Pedro falou para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: então apacenta as minhas ovelhas. Diante de tudo isso, queridos, eu quero lhe dizer que se Jesus não condenou Pedro, que negou ele 3 vezes, por que você se sente um condenado? Se Jesus não apedrejou Pedro, que negou a ele, e por que você se sente um injusto de servir a Deus? Se Jesus não massacrou Pedro, por quê? Olha aqui para mim. Por que Deus não olhou para Pedro e disse: se você é um indigno, você não pode mais me servir, você não pode mais vir à igreja, você não pode mais fazer nada para mim? Por quê?
Jesus não fez nada disso. Sabe o que Jesus fez? Olhou para ele e perdoou e disse: apacenta as minhas ovelhas. Sem mais demora, feche seus olhos.